Vamos ver aqui o que a imprensa esportiva de todo o Brasil falou sobre a demissão do técnico Vitor Pereira no Flamengo. Meu amigo, vamos fazer o seguinte, essa é uma enquete muito importante aqui no canal. Se você é a favor da demissão do Vitor Pereira, que tem que cair de uma vez por todas, deixa o like no vídeo, vai nos comentários e escreva pra você quem deve ser o novo técnico do Flamengo nessa temporada 2023. Porque, meu amigo, a diretoria, eu acho que está pensando na diretoria do Flamengo que o torcedor é palhaço, que o torcedor não tem valor. Porque até agora, 3 da tarde, várias horas depois de uma goleada histórica que o Flamengo levou com o time principal em campo. Até agora a diretoria não falou nada. Não teve treino no Flamengo hoje. O que está acontecendo com o Mengão? O que está acontecendo com o Flamengo? A diretoria tem que tomar uma providência. A torcida do Flamengo pede a volta do Jorge Jesus. Repatriar a volta do Jorge Jesus. Fazer com que o Jorge Jesus seja o novo técnico do Flamengo. E até agora nem sobre a demissão falaram. Então, vamos aqui reagir. Compartilhe o vídeo, nação. Compartilhe com força. Deixa o like no vídeo se você aprova a demissão do Vitor Pereira. E escreva aí nos comentários quem deve ser o novo técnico do Flamengo. Escreva aí. Porque gastam dinheiro horrores com multas exorbitantes para demitir técnico. Mas não querem gastar para trazer o Jorge Jesus. Então, escreva aí nos comentários. Vamos agora escrever com força, nação. Escreva. Vamos ver o que a imprensa esportiva de todo o Brasil está falando sobre a demissão do Vitor Pereira. O Vitor Pereira cai ou não, Veloso? Não caiu ainda? Xiii. Não, aqui caiu. Aqui já foi derrubado. Já foi derrubado. Eu acho que o prejuízo que ele está causando pro Flamengo até aqui é maior que a multa que eles estão resistindo em pagar, né? Porque eu acho que ele está querendo fazer aquilo. Acho que o Flamengo tinha que resolver essa situação. É um treinador que foi contratado por lugar de um treinador que estava ganhando, que estava dando certo. O Vitor Pereira não deu certo e não dá para ficar insistindo no erro. Ô Kleber, a gente fez o jogo ontem, eu corri para assistir o jogo do Flamengo e Fluminense. O Fernando Diniz está pronto para a seleção depois de ganhar esse Carioca impressionante que a Band fez, naquilo que você gosta de futebol, naquilo que você enxerga. Pô, o Fluminense jogou muita bola. Jogou muita bola. E foi buscar um 0-2, né? Isso. 0-2 contra o Flamengo, né? Isso. E foi buscar, eu acho que com muita mão. A hora que eu comecei a ver o Arias jogando ali no meio, ele botou o Alexander e o Marcelo. Falou o Felipe Melo, velho, de zagueiro. O Felipe de zagueiro. Ele mexeu no jeito de jogar. E conseguiu um resultado espetacular. Se ele tá pronto para a seleção... É difícil. Não, então, a minha tendência é responder, tá. Ele é um técnico rodado, ele é um técnico assim, rodado... dentro do tempo de carreira dele. Ele é um técnico de boas ideias, de bons conceitos. Acho que ele está revendo algumas coisas para deixar o time mais competitivo na hora de... E assim, esse time aí, você vai perguntar para qualquer jogador do Fluminense, os caras vão dizer que o Fernando Diniz é maravilhoso. Não tenha dúvida. Agora, assim, eu talvez apostar. Acho que o Fernando era um que, se vai para a seleção, precisa de um coordenador experiente, de uma comissão técnica experiente, para que dê um suporte legal para ele. E tem uma coisa, o Veloso falou uma coisa muito legal. Quando o cara ganha 2 títulos, Taça Guanabara e Carioca, ele vai gostar de ganhar título. E a partir de agora, talvez ele tenha esse entendimento de retroceder. Não das características, mas de visão de jogo. Então, vamos lá. Pois é, o Flamengo hoje está de folga, o que não significa uma segunda-feira tranquila, de pernas para o ar, né? Muito pelo contrário. Várias reuniões vão acontecer, estão acontecendo, e obviamente em pauta a situação do técnico Vitor Pereira. É muito possível, eu diria até provável, que essa demissão seja oficializada ainda hoje. Tem uma questão muito importante, que é a multa rescisória, não é um valor baixo, algo em torno de 15 milhões de reais. O Vitor Pereira tem contrato até o fim do ano, então precisa equacionar esse contrato até o fim, né? O Flamengo precisaria quitar esse contrato para poder oficializar a demissão. E aí, certamente, nessas reuniões com o empresário, com o próprio Vitor, o Flamengo vai tentar um jeito de ver a melhor maneira de pagar, porque não é simplesmente fazer um Pix, né? Eu sei até que o Paulinho tem muito dinheiro, mas nem ele faria um Pix de 15 milhões de uma hora para outra. A gente vai saber mais cedo ou mais tarde, porque é obrigado a você a divulgar no balanço, né, todas as suas despesas, investimentos, enfim. Então, mais para frente a gente vai ver quanto custou de fato essa passagem do Vitor Pereira pelo Flamengo, uma passagem de 4 meses,
4 campeonatos perdidos, 19 jogos, 11 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. É o time da Série A que mais perdeu no Brasil em 2023. Para mim isso é muito impactante. 37 gols marcados, 24 gols sofridos. É o segundo time da Série A que mais sofreu gols também. Eu acho que isso corrobora muito porque vocês estavam comentando sobre essa questão do trabalho do Vitor Pereira. Só voltar um pouquinho no tempo, se você me permite, Rizek. Na quarta-feira, após a partida contra o Alcas, eu participei do troca de passes e ali, para mim, eu fiz um misto de informação e impressão. A informação que eu recebi era assim, ó, o Vitor Pereira está por ele agora. Poucas pessoas estão sendo ouvidas, poucas pessoas estão participando das decisões dele e pesou muito contra ele o fato dele praticamente escalar um time reserva na estreia da Libertadores, do atual campeão, contra um time fraco, mesmo sendo fora de casa, com altitude, mas o Alcas, a gente viu, é um time bem fraquinho. Então isso já pesou muito, aquela derrota depois da escalação do time reserva e a minha impressão, na saída de campo, na passagem dos jogadores pela zona mista, para mim ali havia um conformismo, uma falta de brilho no olhar, que assim, para quem está há muito tempo no futebol, você percebe que a coisa não está caminhando bem, sabe? Que ali havia um rompimento, não assim de amizade, não que eles não gostem do Vitor Pereira, mas assim, as ideologias, elas já não estavam no mesmo sentido, sabe? E parecia que o Flamengo já não tinha mais um norte. E isso se confirmou na escalação de ontem. Pouca gente falou sobre isso, porque depois do jogo do último sábado, o Gabigol, foi à zona mista e falou: eu não quero mais jogar nessa posição, eu quero brigar pela minha posição de centroavante. Ele jogou assim contra o Alcas e ontem ele jogou na posição que ele não queria, que o próprio Vitor Pereira aceitou as ponderações dele. Então, me pareceu que já não havia mais um diálogo assim nessa questão da parte tática, de como jogar, de como o time ser escalado, sabe? Não assim, conflitos, quer dizer, isso eu não posso nem dizer. Eu não tenho informação se houve ou não algum tipo de conflito, alguma coisa mais veemente, assim. Mas assim, claramente no campo das ideias, elenco e o Vitor Pereira já não estavam na mesma sintonia, e aí ontem o resultado acabou sendo assim, só a forma mais assim clara de demonstrar tudo isso que estava acontecendo, principalmente na última semana. Foi quando, de fato, a coisa degringolou de vez, viu, Rizek? Eu posso avançar aqui agora no que o Flamengo vai fazer daqui para frente. Eu ouvi de uma pessoa assim, ó, como é que vai ter treino se não tem técnico? Ou seja, mesmo não oficializada a demissão, quer dizer, no ambiente já se dá como fato consumado a saída do Vitor Pereira. Bom, os próximos passos. O Flamengo normalmente usa o técnico do Sub-20 como um eventual substituto, um interino, que é o Mário Jorge. Inclusive vem fazendo um bom trabalho na equipe Sub-20. O Flamengo lidera o grupo dele no Brasileirão da categoria. Então o Flamengo joga quinta-feira, né, pela Copa do Brasil. E no domingo estreia contra o Coritiba no Maracanã. Bom, plano A do Flamengo, Jorge Jesus. Esse é o plano A da diretoria do Flamengo, é o nome que o Flamengo vai buscar primeiro. É fácil de conseguir? Não, evidentemente que não. Vamos lá, o Jorge Jesus está no Fenerbahçe da Turquia, o Fenerbahçe ainda está vivo no Campeonato Turco, está 9 pontos atrás do grande rival, o Galatasaray, embora tenha um jogo a menos que será disputado hoje, nessa segunda-feira. Ganhando, ficará só a 6 pontos do Galatasaray e ainda tem 9 ou 10 rodadas para terminar o Campeonato Turco, ou seja, o campeonato por lá está aberto. O Fenerbahçe também está na semifinal da Copa da Turquia, que é o equivalente à nossa Copa do Brasil. O Fenerbahçe fez uma proposta de renovação para o Jorge Jesus. Ele teria que ter aceitado ou respondido até o começo de abril. Não o fez, indicando que não vai continuar no Fenerbahçe ou que não pretende continuar no Fenerbahçe. Mas o contrato dele vai até o fim de maio, 31 de maio. Ou seja, para ele sair livre, leve de lá e sem o Flamengo precisar pagar qualquer multa ou o próprio Jorge Jesus pagar qualquer multa, teria que esperar mais quase 2 meses, né? São 51 dias até o fim do contrato. Será que o Flamengo topa encarar boas rodadas do Brasileirão, boas rodadas de Libertadores, Copa do Brasil com um interino esperando o Jorge Jesus? Será que o Jorge Jesus topa pagar a multa e interromper esse trabalho no clube turco, que pode render frutos? O Jorge Jesus tem 71% de aproveitamento no Fenerbahçe.
perto do que o Vitor Pereira tem de aproveitamento aqui, é quase uma goleada, como foi a do Clássico ontem, né? Então, assim, não é uma negociação fácil. Eu acho até que essa primeira tentativa do Flamengo no Jorge Jesus, mesmo sabendo que é difícil ou quase impossível, o Flamengo talvez precise ter o não do Jorge Jesus, sabe? Para poder seguir adiante e escolher um outro técnico. Porque você imagina Rizek, Paulinho, Lino e Serginho. O Flamengo contrata o Eric para ser o técnico. Óbvio que a torcida vai falar assim, vem cá, e o Jorge Jesus, vocês não procuraram, não? Vocês não vão tentar o Jorge Jesus, é isso mesmo? O Jorge Jesus vai acabar o contrato e vocês contratam o Eric? Então, assim, até para a diretoria buscar um outro nome, ela precisa ter um não do Jorge Jesus, né? Não sei o que vocês acham, mas assim, acho que essa escolha de plano A no Jorge Jesus, ela é muito óbvia também por isso, por ser um ídolo da torcida, por ser talvez um dos maiores técnicos da história do clube, e para isso também, porque se você não tem um não do Jorge Jesus, qualquer outro técnico já chega aqui meio olhando, a torcida olhando meio de lado, né? E é o que está acontecendo agora, aí, informação. Por que o Flamengo vai atrás do Jorge Jesus? O Flamengo precisa do não do Jorge Jesus. Precisa do não para falar, olha, fomos atrás e aí ele não quis. Não, ainda bem. Então, por favor. E se puder mandar... É o Valdemar. Não. Olha, manda o zap e, por favor, se você puder no cartório falar que é não... Isso é sensacional. Mas é verdade. E até vai vazar Veja bem, na gente, verdade, ele ninguém quer vai falar E isso. o X9 vai ele quer vazar. o não, Mas né, isso é mano? Ele quer o sim, ele quer o Isso é não. interessante. E vai até vazar para a imprensa. Isso é maravilhoso. Vai até vazar para a imprensa propositalmente para chegar na torcida. Tentamos. Presta atenção. Em 2021, os caras foram lá, conversaram com o Jorge Jesus e propuseram ele, vamos reatar aqui, vamos voltar ao namoro, vamos lá para voltar para o Brasil. E a resposta, isso foi oficial. O João de Deus falou na coletiva no dia seguinte, porque o Jorge Jesus estava suspenso, o João de Deus é auxiliar dele. Trabalharam juntos aqui no Brasil. Ele falou, ontem o Jorge Jesus recebeu os nossos amigos do Flamengo, com autorização do Benfica. Está gravado, tem um vídeo. Tem, foi na coletiva. E na coletiva, antes do jogo com o Porto. E ficou claro que nós vamos terminar aqui o nosso trabalho, nós não vamos sair agora. Ou seja, o Jorge Jesus respondeu isso não só para o dirigente, mas publicamente por intermédio do seu auxiliar. E depois o Benfica emitiu uma nota que era claramente escrita a 4 mãos, né? As mãos imaginárias do Benfica e as mãos do Jorge Jesus. Ou seja, reforçando tudo que o João de Deus havia falado. Então, os caras procuraram, e mesmo assim, milhares de torcedores ficam... Por que não trouxeram o Jorge Jesus? Trouxeram o Paulo Souza? Eles tentaram, cara. Aí depois fecharam com o Paulo Souza. Isso é fato. A gente pode criticar os dirigentes uma porrada de coisa, mas isso aí é um fato, isso aconteceu. Então eles precisam o quê? Procurar o Jorge Jesus, ouvir um não, seja um não porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu não devo, né? Não importa, mas é um não, e registrar isso em cartório. Jorge Jesus disse não no dia tal hora, assim. Por favor, não me perturbe mais, eu tenho que contratar outro técnico. Que é o que vai acontecer. Eu conversei com um colega... Você acha que o Jesus nega? Eu conversei com um colega turco agora há pouco, tenho mantido contato com um colega lá que é lá de dentro do Fenerbahçe, jornalista, e ele estava dizendo para o seguinte, que o dono do clube é o cara mais rico da Turquia, a qualquer momento pode fazer qualquer coisa. Mas, por enquanto, o que acontece? Houve um vexame contra o Besiktas, a derrota vergonhosa da semana passada, mas eles ganharam o jogo quinta-feira pela Copa da Turquia e estão na semifinal. Há chance de título, chance real. E os adversários são times menores que o Fenerbahçe. Não tem Galatasaray nem Besiktas entre os 4 semifinalistas. Então, ele tem a chance de ser campeão. Não vai ficar, evidentemente, vai terminar o contrato. Ele tem um salário muito alto lá, bem alto, bem mais alto do que ganhava no Brasil, lá no futebol turco. E hoje eles jogam às 2h30 da tarde. O time tem um nome complicado que eu nem ouso tentar falar agora. Alguma coisa esporte. E vai terminar o jogo às 2h30 da tarde pelo horário aqui de Brasília. Se vencer, ele fica com o mesmo número de pontos do Galatasaray e fica 6 pontos atrás. Ainda tem um confronto direto. Faltam 10 rodadas a partir daí. Então tem muito ponto em jogo. Eles não jogaram a toalha. É difícil alcançar o Galatasaray, mas é possível. Então eles não vão chegar agora mudar, a não ser que perca hoje. Aí adeus. Aí de repente o próprio presidente do clube fala assim, tchau, toma sua multa aí, não quero mais saber. A multa dele deve ser pequena agora, provavelmente pequena, porque geralmente é proporcional ao contrato que já está chegando ao final. A última rodada do Campeonato Turco é no dia 28 de maio, então você teria que esperar até junho para o cara chegar aqui. 28 de maio até ele chegar aqui em junho, 2 meses. Então faz o que o campeonato, por conta, lamentavelmente, do terremoto, também foi prolongado e também isso atrapalha essa negociação. Então é uma situação muito delicada. A não ser que ele fosse liberado. E aí o colega turco disse aqui o seguinte, o Fenerbahçe não quer nada do Flamengo, ou seja, dinheiro, nada, não quer, não tem nenhum interesse. E nesse momento, hoje, nesse instante, não quer liberar o Jorge Jesus. Mas pode mudar em função dos jogos daqui a pouco, de repente, se for uma derrota. O adversário é o 9º colocado do campeonato, eu estava pesquisando, não perde a 6 jogos, não parece ser um jogo tão simples, né? Então, eventualmente, fatia alguma coisa do time. Então, pode até mudar, mas nesse momento é muito improvável. Mas é bizarro. Isso aí eu acho que nem é culpa dos cartolas aí. É culpa
da Flamimimi, principalmente, que pede o Jorge Jesus e não se conforma com o fato de que ele foi embora porque ele quis e não voltou porque ele não quis. Vista a Mas aí máscara você tá agora, mexendo pilhado. comigo. É lógico Aí que eu tô você mexendo tá com mexendo você. comigo. Vista a máscara. Você tá falando com o presidente da Flamimimi. Ele não voltou porque não quis. Então Não. eles têm que convidar de novo para ver o que ele vai dizer. Mas eu vou ser sincero, vamos lá. Eu vou fazer uma declaração a Lívia Weber agora, tá? Vamos lá. Lívia Weber vai, tá, a gente tá numa crise, ela fala pra mim, não quero, tô chateada, vou embora. Se eu amo ela de verdade, E a gente sabe que ama. eu vou aceitar voltar depois. Então, eu acho que o Jorge Jesus Agora, é tão importante pro Ali Flamengo. é o Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus ele é tão importante pro Flamengo Entenda, isso é uma declaração que acabou vale a disso. pena. Mas agora é sério, vale a pena abrir mão do orgulho. Não, isso Vale a devia pena ter aberto abrir mão da antes, vaidade. sim. Porque o que é melhor? Aceitar que o cara volte depois de ele ter dado um chute na bunda, que eu não considero muito isso, é mercado. Mas essa não é a questão. Não, mas tem muita gente que é por orgulho. Não, mas isso não é o problema. Eu não acho que tem que levar orgulho. Esquece. É muito pior a gente ter o Vitor Pereira, o Paulo Souza. Só pra esperar até junho? Esse é o ponto. Como na época, o que o Jesus sinalizou é que ele poderia voltar adiante. Só que se ele... Naquele momento, ele acabou sendo demitido porque perdeu os 2 jogos pro Porto. Um pela Taça de Portugal e pelo campeonato. Se ele avançasse ali, e depois o time mais ele um avançou desgaste que ele tinha. contra o Ajax da Champions League, ele iria até o final da temporada. Então o Flamengo não podia ficar um semestre esperando pelo Jorge Jesus. Esse foi o problema. Tinha que ser naquela hora. E como ele já estava com a batata assando do Benfica, ali havia uma brecha, para se ele desse o sinal, então tá bom, eu autorizo, vocês conversam com o Benfica. Se vocês negociaram uma situação boa para mim, que eu não tenho que pagar uma multa milionária, e o clube me liberar, né, cada um cede um pouco, conversa os 3 partes. Eu topo. Se ele falasse isso, o Flamengo ia procurar o Bruno... O Bruno é o empresário, eu esqueci. Macedo, isso. Bruno Macedo, que é o empresário dele, ia procurar ali o presidente do Benfica, o Rui, iam conversar e de repente chegavam num acordo que o Benfica poderia ser bom, não teria que pagar a multa, porque já estavam querendo se livrar dele mesmo. Mas ele não deu esse sinal. E agora a situação é muito parecida. Ou seja, ele vai pedir demissão do Fenerbahçe? Se ele quiser falar, olha, eu vou largar o Fenerbahçe agora, vou levar um pé no traseiro cedo ou tarde mesmo, tá acabando, eu vou voltar pro Brasil, que lá todo mundo me ama. E ele pega e volta. Então eles têm que procurar o Jorge Jesus para ouvir esse não. Agora, se o Jesus falar sim, eu não tenho a menor dúvida, eles contratam. É isso que eu ia não, perguntar. Não vai ter esse orgulho. Será que eles Isso não aí, vai ter orgulho? Duvido, já passou. Antes acho que não, hoje não tem a menor dúvida. Hoje eu não tenho. Você acha que... Porque o que acontece... Mas lá atrás eu acho que tinha um pouco de orgulho lá deles também. tinha. Olha só, Até o Marcos Braz. Braz, o Landim, estão no olho do furacão. A torcida xinga o Landim na arquibancada e xinga o Marcos Braz, já há muito tempo. O Jesus é um escudo perfeito, é um escudo, Maravilhoso. nossa, imenso. É que o São Paulo faz com o Rogério Ceni mal comparando. Exatamente, entrega a chave do CT para ele, como foi em 2019 e 2020, fala assim, se vira aí, a gente não quer mais saber. Então é o cenário ideal. E assim, vão pagar o que ele pedir, vão fazer tudo o que ele quiser. Tudo o que ele quiser. E aí, se der errado, olha, vocês queriam Jorge Jesus, não trouxemos, agora deu errado. Não temos culpa. Sim. E aí, realmente eles não vão ter culpa, porque as pessoas estão pedindo o cara. Então, acho que isso não vai ser problema. O problema é que, provavelmente, ele dirá não. E aí, eles têm que ouvir esse não para ter condições de pensar em outro nome. E aí, pode ser o Tite, pode ser o Sampaoli, pode ser qualquer um. Aí os nomes são Sampaoli óbvios. é uma boa, viu? São nomes óbvios que estão aí no mercado, Mas o evidentemente. Sampaoli é o típico nome que, como o Mauro tá falando, Não, o Paulo Souza chegou botando não. pau na mesa. São O Paulo vai é até chegar assim. dezembro. Mas no Flamengo tudo dura 6 meses, então vai o São Paulo. Posso- Ele já queria demais ir pro Posso Flamengo. reforçar a informação? Né? Já que é assim mesmo, fazer Você mesmo é 6 meses. tudo interino, tanto faz. Não, e já faço pré-contato com o Conte, que é ótimo treinador e briga com todo mundo. Mas, ó, Nossa, o Conte no Flamengo... Traz o Minotauro Nossa, também. o Conte no Flamengo duraria 3 dias. Vou reforçar a informação que eu dei. Ficarei extremamente surpreso se o Tite aceitar trabalhar esse ano. Nem no Flamengo, nem em lugar nenhum. Mas muito surpreso. Acho que não tem nem papo. Ele teve uma proposta oficial da seleção da Coreia, uma grana bárbara, ele recusou. Conhecendo o Tite como eu conheço, Mas, ó, é Pode não conhecendo acontecer. ou é buscando informação? as duas coisas. Isso é importante. As duas coisas. Primeiro, por sensibilidade, por conhecer o Tite há mais de 40 anos, ficaria muito surpreso. Aí você vai dar uma olhadinha e tal. Não vejo mudança de quadro. Acho que o Tite não trabalhará esse ano. Se trabalhar, será no exterior, numa condição excepcional. No Brasil, realmente... Olha, o Pilatos, você sabe como é que é a vida. Nunca tudo algo é definitivo. mas não é bom, Mas né? seria uma surpresa gigantesca. Porque Eu o não tô objetivo dele não é trabalhar nesse ano. não é trabalhar em time nenhum. É claro que o primeiro 14 time é que o ele Flamengo, fez. seria uma boa. Mas ele não, eu acho que ele não quer trabalhar no Brasil, ele quer dar uma baixada de bola. A única condição de trabalhar seria tipo assim. O Chelsea, não vai acontecer. O Chelsea, aí pode ser. Real Madrid. O Real Madrid, que é que eu tô chutando longe, né? Mas fora isso,
Não acredito. A grana que ele rejeitou da seleção da Coreia, acho que dificilmente receberia aqui no Brasil. E acho que ele não pegaria uma parada dessa assim de... Ele ainda não digeriu a história da Copa do Mundo e Flamengo é muito olho do furacão. Realmente seria uma surpresa gigantesca. Para mim, o nome que abre com tudo isso é Sampaoli, né? Tem uma outra questão que envolve o Tite. Mauro, e até uma pergunta pra você que... Tem informação aqui, tá? Tá. Tem uma questão do Tite também, que ele tem uma rejeição muito grande da torcida do Flamengo. É muito grande mesmo. Não é pequena, não. Você fez uma pesquisa até, Fiz até né? uma pesquisa, claro. E você sabe por quê? Não tem nenhuma base científica. Claro, mas é um... Mas assim, você percebe ali que é impressionante, assim. Eu não sei por quê. Eu acho o seguinte, o Tite mereceu todas as críticas na Copa do Mundo, as duas, minha opinião. Até eu falei durante a Copa, lá do Catar, eu falei, eu me arrependo que eu deveria ter sido mais crítico com relação a isso. Então tá aí, nação, essas foram as informações aí do Flamengo. Deixe o seu comentário embaixo, não se esqueça o seu like e a gente se vê aí no próximo vídeo.